E aí, gente, beleza? Com vocês, graças ao nosso Senhor e Salvador. Galera, vou aproveitar e gravar esse vídeo aqui pra vocês. Aproveitar que eu não fui pra igreja por conta que o pneu da moto acabou furando. E lá na casa do Samuel, eu acabei batendo na quina de um banco da casa dele e acabei cortando o dedo. Tirando ali só uma fatiazinha ali e vim gravar esse vídeo pra vocês, que é como vocês já viram no título, que é não seja uma pessoa fofoqueira. E vamos ler lá na Bíblia, lá em Provérbios capítulo 6, versículo do 16 ao 19, que diz: das 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que ele detesta: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contenda entre irmãos. Isso é uma das coisas que acaba com a comunhão entre irmãos, que não tem como mais hoje em dia você ver uma família em reunião, né? Enfim, conversando ali na casa de algum parente, enfim, sem que tenha fofoca. Porque hoje em dia isso é muito normal. E a fofoca é usada para destruir lares. E acredite, se uma pessoa está fofocando de alguém pra você, quem não te garante que essa pessoa não vai fofocar de você para outras pessoas? Então você tem que vigiar bem as pessoas também que você ouve as conversas. Porque ela pode bem estar falando de alguém pra você agora, e quando tu virar as costas, ela vai estar falando de você pra outra pessoa. Então tome muito cuidado com essas pessoas que você acaba convivendo. E é muito ruim hoje em dia, numa conversa entre amigos ou entre parentes, não ter uma fofoca de alguém. Não tem tipo como apenas falar coisas boas. E hoje em dia virou algo normal falar da vida dos outros, falar mal da vida dos outros. E ninguém mais se importa, todo mundo parece que é satisfatório ficar falando mal da vida dos outros. E realmente é, porque é pecado. E pecado é prazeroso. Por isso que a gente faz. Se não fosse prazeroso, estaria muito fácil ganhar do pecado. E hoje em dia é muito difícil você sentar numa mesa, sentar numa roda de amigos e não ter uma fofoca. É muito ruim. Eu prefiro ficar só do que ficar ouvindo fofoca. Escolha ser construidor e não destruidor. Se você for falar de alguém, fale bênçãos dessa pessoa. E não fale mal, não fale fofoca, não fale coisas ruins com aquela pessoa. Porque se lembre, palavras têm poder. Lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Então tome cuidado, que a palavra tem poder. Então temos que tomar muito cuidado com as coisas que falam. Que, por exemplo, alguém nos feriu, alguém nos fez alguma coisa. E, por exemplo, a gente está saindo de moto. E você diz: eu espero que essa pessoa caia e rale toda a cara. Tome cuidado, que essa pessoa pode realmente cair. E você tem que tomar mais cuidado ainda para essa pessoa não ser você, para essa maldição cair sobre você. E jamais jogue maldição na vida das pessoas. Se alguém te feriu verbalmente, por palavras, não fique desejando maldições, apenas fique calado, fique quieto. Evite brigas. Foi verbalmente, isso é só você ignorar. Outra coisa era se ela viesse te bater, aí é outra história. Mas, enfim, não deseja mal para ninguém. Se alguém destacou palavras de maldição, apenas repreenda. Tome cuidado, que fofoca é pecado disfarçado de conversa inocente. Você pode perceber que quando você questiona as pessoas de estarem fofocando, elas não, boa parte das vezes vão dizer que não, a gente apenas está opinando sobre esse assunto. Então tome muito cuidado, porque pode parecer normal, mas não é. É pecado isso. Então fuja disso, saia desse mundo de pecado disfarçado de conversa inocente. A cura da fofoca começa quando você começa a ficar em silêncio. Quando todo mundo tá fofocando, você tá aqui, ó, quieto, sem falar mal de ninguém, apenas ouça e, se possível, saia do lugar, que também ouvir fofoca é ruim. E vigilância espiritual. Peça para Deus proteção contra isso. Ore muito, ore para que Deus possa te livrar disso. Assim como Ele também me livrou. Conforme eu fui sendo cristão, eu fui evitando muitas coisas. Uma delas foi a fofoca. Não que eu seja um anjo por não fofocar, apenas tento evitar o máximo de pecado, o máximo que eu puder, para que chegue o juízo final e eu possa a balança bater. Uma das coisas que você tem que evitar é quando, por exemplo, você está indo na casa de uma pessoa e essa pessoa te convida para almoçar, jantar, enfim. Aí, saindo de lá, não seja aquele tipo de pessoa que eu acho muito ruim, que a pessoa te ofereceu comida, te ofereceu um lugar para você almoçar ou jantar,
ou merendar, e você sai reclamando da comida. Ah, que essa comida é ruim, que é cheia de óleo, que é cheia de sal. Apenas agradeça. Obrigado e sai calado. Porque a pessoa te oferece comida na maior boa intenção, a maioria das vezes, né? E você ainda aceita. Se você ainda aceitou, então isso é escolha de você de comer a comida. Se você acha que a comida não é muito boa e você prefere a sua, então diga não, muito obrigado e vá para a sua casa fazer a sua. Mas não fique reclamando de você ter aceitado a comida dos outros, que os outros te ofereceram e você aceitou. As pessoas te deram comida de graça e você está reclamando. Não reclame, por favor. Evite isso. Isso pode acabar com muitas famílias. E tome cuidado, vigia, ora. Peça para Deus te livrar se você ainda está, enfim, sendo essa pessoa fofoqueira. E não seja. E também não induza as pessoas a querer fofocar também. Não fique perguntando também coisas dos outros, para que os outros fofoquem, aí tu fica só em silêncio, só ouvindo a fofoca. Não, você apenas fique quieto. Não fale mal de ninguém, se for falar, fale bênção. Então, tome muito cuidado, né, para que esse mundo acabe não te corrompendo, porque fofoca realmente é bom, como outros pecados, como todos os pecados são bons, mas temos que evitar ao máximo e esperar a volta de Jesus. Então é isso, tome muito cuidado com as coisas que você fala, porque a boca fala do que o coração tá cheio. Então, se você tá numa roda de amigos, fique calado, é melhor você ficar calado do que você... Mesmo que você esteja cheio de coisa para falar, fique calado, fique quieto, apenas ouça, evite pecado, evite essas fofocas e que Deus sempre esteja com você e sua família, né? Que Deus possa sempre estar protegendo vocês. E obrigado por tudo, por ter assistido esse vídeo. E me falem se vocês querem vídeo todas as semanas que eu posso trazer. E é isso, galera. Muito obrigado, que Deus sempre esteja com todos e você é bênção.